Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de maio de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, segundo amanhã, temos uns joguinhos interessantes para essa segunda-feira. Vocês já viram aqui que eu tirei a regata de cria, né? Porque, na moral, depois do que aconteceu ontem, que isso, mané, o que aconteceu no jogo da Roma? A Roma empatou com a Lanterna, com a mais desde o primeiro tempo, e a Roma massacrando. Mas, na moral, a Roma perdeu o gol de tudo que foi jeito, irmão, de tudo. Dentro do gol, debaixo da trave, enfim, não teve jeito, tá bom? Foram mais de 30 chutes só no segundo tempo. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui contra a camiseta para ver se melhora pro nosso lado. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei pra gente, 1h da tarde, pelo Campeonato Norueguês, o jogo do Brabo Bodø/Glimt, que vai receber o Tromsø. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Bodø/Glimt, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, o Tromsø também. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Bodø/Glimt é o 6º colocado, ele que é o atual bicampeão norueguês, começou mal essa temporada, ó, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, fez 10 gols, sofreu 7, é um time muito over já há muito tempo. Do outro lado eu tenho o Tromsø, que é o time aqui de meio de tabela para baixo, são 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, mas é isso realmente que a gente espera dele, tá? É isso aí, fez 8 gols, sofreu 11, sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. O Bodø/Glimt não perde para o Tromsø há 7 partidas, então tem um bom retrospecto aí a seu favor. O Bodø/Glimt não vence há 3 partidas e vem a 12 jogos sofrendo gols. Já o Tromsø dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Então, tropa, é muito estranho ver o Bodø/Glimt nessa fase. Ele que, no início da temporada, somando com os jogos da temporada passada, ele chegou a ficar quase 40 jogos invicto, agora tá aí, não tá conseguindo vencer, mas na moral, sendo bem sincero com vocês, pra mim, esse é o jogo que vai virar a chave do Bodø/Glimt, esse é o jogo que ele vai voltar a vencer, vai estar jogando dentro de casa, vai estar jogando contra uma equipe que ele tá acostumado a mandar bem, né? Ele não costuma perder aqui pro Tromsø, eu acredito que ele não perde, tá? Dá pra ir com a vitória seca do Bodø/Glimt, jogando em casa eu acredito que ele vai vencer, mas como a gente tem uma cotação aqui de 1,50, quem quiser ir com empate anula, ficar mais tranquilo para colocar no bilhete, tá valendo a pena, tá? Para mim o Bodø/Glimt não perde esse jogo, no máximo empata. Outro cenário também, jogo do Bodø/Glimt sempre bom para estar buscando ambas marcam, a gente viu ali que ele está sofrendo gols há 12 jogos consecutivos, ou então buscar 3 gols no jogo, principalmente ele jogando em casa, é uma boa pedida. Mas então é isso aí, fica a critério de vocês, mas eu vou buscar aqui alguma coisa a favor do Brabo da Noruega. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Bodø/Glimt. Outro jogo que eu tenho aqui, de um brabo da Noruega também, é o Molde que perdeu esse trono para o Bodø/Glimt nesses últimos anos, vai visitar o Alessandro. O Molde que não começou bem essa temporada também, em 6 jogos ganhou 3, empatou 1 e já perdeu 2, fez 11 gols, sofreu 7, é um time ali marcado por gols. E o Molde é foda, né? Esse último jogo ele estava ganhando de 3-0 e conseguiu levar uma virada para 4-3, dentro de casa ainda, inacreditável. O Alessandro em 6 jogos ganhou 2, empatou 2, perdeu 2. É um time ali também de meio de tabela para baixo. Fez 6 gols, sofreu 7. Não é um time tão over assim. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O Molde vem sofrendo gols do Alessandro há 5 partidas consecutivas. Vamos dar uma olhada agora aqui na sequência. O Molde dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Então, tropa, para essa partida aqui, gostaria de explorar 2 cenários. O primeiro, para mim, mais tranquilo, é estar explorando o mercado de gols. Eu tenho o Molde, que é um time muito over. O histórico do confronto é over, né? Normalmente, quando elas se enfrentam, a gente vê muitos gols, a gente vê ambas marcam. Então, eu vou cravar aqui pelo menos 2 golzinhos, né? Um mais de gol e meio, ou um ambas marcam também vem muito quente para essa partida. Até porque o Molde ele precisa voltar a vencer. O Molde, se ele quiser ser campeão essa temporada, né? Tentar desbancar ali o Bodø/Glimt, ele vai precisar fazer melhor do que ele está fazendo e jogando fora de casa. Ele vai para cima, pode fazer, pode levar. Então é um jogo bom para a gente ver gols. O outro cenário, que já é um cenário arriscado, é estar indo com o Molde e um empate, um dupla chance aqui ou empate anula. O Molde é um time muito melhor
que o Alessandro, eu até falei errado, falei que o último jogo do molde ele levou a virada. Não, ele tinha levado a virada, aí depois ele já ganhou um jogo de 3-0, já recobrou a confiança e para mim ele tem tudo para partir para cima do Alessandro. Para mim ele não perde esse jogo. Mas volto a repetir, o cenário mais tranquilo para buscar aqui é o mercado de gols. Placar para mim desse jogo, cara, vou cravar um 4-2 pro molde de maluco, porque o molde é assim, o molde é 8-80, irmão, é isso. 1h30 da tarde, campeonato italiano, tem um jogão aqui entre Sampdoria e Fiorentina. A Fiorentina, que vinha no momento ruim, vinha de 3 derrotas seguidas, acabou vencendo o último jogo da Roma por 2-0. E a Sampdoria, dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. São duas equipes que brigam por momentos distintos na tabela. A Fiorentina briga por uma vaga na competição europeia. Aqui está tudo embolado. A Lazio com 62, a Roma, que já jogou, tem 60. A Fiorentina tem 59, a Atalanta tem 59 também. Então, para a Fiorentina é muito importante vencer. Aproveitar que a Roma desperdiçou pontos e conseguiu uma vitória, já coloca ela numa posição muito boa ali para a última rodada, para estar buscando uma competição europeia. E do outro lado eu tenho a Sampdoria, que está aqui lutando contra o rebaixamento. Apesar de ela estar aqui 4 pontos na frente do Cagliari, é complicada a situação dela. Por quê? Porque o último jogo da Sampdoria vai ser contra a Inter, e a Inter lutando pelo título. Então, assim, vamos analisar, tá? Claro que a gente não pode prever o futuro, mas vamos analisar que ela perca para a Inter, que é uma coisa óbvia de acontecer. Esse jogo aqui para ela é fundamental, porque se ela perder esse jogo de amanhã, cara, dependendo dos outros resultados, ela pode cair. Ela pode cair. Então, amanhã é o resultado ideal para ela estar somando pontos, tá? E vou falar para vocês, se ela pelo menos empatar com a Fiorentina, ela já garante aqui essa vaga na frente da Salernitana, porque o critério de desempate é confronto direto e a Sampdoria leva a vantagem no confronto direto. Então, para ela empatar aqui é muito importante esse jogo. Mas é claro que se ela vencer vai ser melhor ainda. Se ela vencer, ela já está fora do rebaixamento. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10, em todos os 10 foram ambas marcam. Então é um confronto que normalmente a gente vê bastante gols. Sampdoria, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. E a Fiorentina, nada de interessante aqui. Tropa, como é um jogo que vale muito para as duas equipes, eu quero estar explorando sim pelo menos 2 gols nesse jogo, ou ambas marcam. A Sampdoria, para ela é muito importante essa partida aqui. Como eu disse, ela precisa vencer já para sair de vez, né? Não tem mais risco, se ela vencer esse jogo, não tem mais risco de ser rebaixada. O empate não é ruim, porque ela fica ali na frente da Salernitana, mas aí ela teria que torcer para o Genoa, ou quem é o outro? Para o Cagliari tá tropeçando um dos jogos. Já a Fiorentina, para ela é vencer ou vencer. O empate para ela não é bom, porque ela pode ver a Atalanta passando ela pode ver a Lazio se distanciando, ela vai ali para a última rodada ali brigando com a Roma, com risco de ficar de fora. Vai estar enfrentando um adversário mais fraco, né? A Sampdoria é um time bem mais fraco que a Fiorentina, e é um bom jogo para a gente ver gols pela necessidade das duas equipes, tá? Vou cravar, como eu disse, 1,5 ambas marcam. Placar para mim desse jogo, 2-1 para a Fiore. 2 horas da tarde, campeonato dinamarquês, penúltima rodada. Eu tenho um jogo aqui do Brabo Midtjylland, que vai visitar o Silkeborg, e o SofaScore também visitando aqui a gente na atualização. Mas vamos lá, esse jogo aqui, tropa, depende muito de um jogo que vai acontecer hoje do Copenhague. Por quê? É a penúltima rodada. O Midtjylland, ele está a 3 pontos do Copenhague. Se o Copenhague vencer o jogo de hoje, ele vai abrir 6 pontos. Só que o que acontece? O critério de desempate é o saldo de gols, né? Ainda que o Midtjylland vença esse jogo, o Copenhague perca o último jogo e o Midtjylland vença, eles vão ali no máximo empatar em pontos. E o Copenhague tem 10 de saldo a mais que o Midtjylland. Então, assim, se o Copenhague ganhar hoje, o Midtjylland teria que ganhar os 2 jogos, tirando 10 gols de diferença e torcendo também para o Copenhague perder o último. Então, na moral, para mim, se o Copenhague ganhar hoje, esse jogo aqui já perde o valor, tá? Então, fiquem ligados. Agora, se empatar, tem game, né? Porque aí vai para a última rodada com o Copenhague apenas a 1 ponto na frente do Midtjylland. Aí o Midtjylland já vai ficar muito interessado nessa partida aqui e seria um bom jogo aqui para ver pelo menos 2 gols, porque o Midtjylland vai ter que se expor. Vai ter que se expor contra o Silkeborg, que é um time que vinha de 4 vitórias seguidas e acabou perdendo o último jogo. Ou então dupla chance para o Midtjylland, que é um time muito melhor, o único interessado nesse jogo e pode valer a pena também. Tá, mas vou repetir para vocês, esse jogo só vai ter interesse se o Copenhagen não vencer hoje. 3h45 da tarde, voltando para a Itália, tem um clássico aqui entre Juventus e Lazio. Nesse jogo aqui é um pouquinho complicado, por quê? Porque a Juventus, isso para o mercado de resultados, tá? Porque a Juventus ela não tem mais interesse,
aqui no campeonato. Ela já está aqui na 4ª colocação, ela já conseguiu a vaga para a Champions League. O grande interessado nesse jogo aqui é a Lazio, porque a Lazio está com 62 pontos, está naquele bololô lá que a gente viu, está 62 pontos, tá? A Roma tem 60, a Fiorentina tem 59, a Atalanta tem 59. Aí vamos botar que a Lazio perca esse jogo para a Juventus e a Fiorentina e a Atalanta vencerem, acaba empatando em pontos com a Lazio, pode acabar colocando ela de fora da Conference League. Se a Lazio perder o último jogo, a Roma vencer, a Roma acaba passando, ela fica de fora. Enfim, é muito importante para a Lazio estar pontuando. Quando está aqui tudo embolado, é complicado. Você não pode desperdiçar ponto, senão tu pisca, todo mundo já te passou. A Lazio é um time muito over, em 36 jogos fez 72 gols, é o segundo melhor ataque da competição, mas sofreu 53, também tem uma defesa muito ruim. E a Juve, em 36 jogos, fez 55 gols e sofreu 33. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. A Lazio vem sofrendo gols há 20 jogos consecutivos das Juventus. Caraca, muita coisa, muita coisa. E a Juve vem de 4 jogos sem perder para a Lazio. Show! Juventus vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 7 em 6 foram ambas marcam. A Lazio dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Vocês repararam que eu falei pra caramba aqui, né? Mas tudo que eu falei foi praticamente mercado de gols. Então é isso que eu quero explorar para esse jogo. A Lazio está muito interessada nessa partida, vai se expor fora de casa contra a Juventus. Eu não sei qual a escalação que a Juventus vai colocar, por quê? Porque ela perdeu o título para a Inter da Copa agora no meio de semana, então os titulares estão cansados. Eu não sei se ela vai querer colocar o titular aqui, porque ela não está almejando mais nada na competição. Aí toma cuidado, vocês que gostam da Juventus, Vlahovic e tal, Dybala, toma cuidado porque talvez a Juve não vai titular, tá? Talvez, ainda mais que o jogo foi para prorrogação e tal. Aí a Juve indo com o time reserva ali, time misto, Lazio acaba se tornando favorita para esse jogo. Mas assim, isso é uma coisa para escalação. Até porque também a Juve pode estar puta porque perdeu o título e vem aqui tentar descontar em alguém e vai tentar descontar na Lazio. Mas é um jogo que, de qualquer forma, eu prefiro explorar o mercado de gols. Um grande time como a Juventus. A Lazio, que é um time muito over, faz muito gol, leva muito gol, histórico de muitos gols. E a Lazio precisando muito desse jogo. Pelo menos 2 gols ou ambas marcam, acredito que a gente veja. Placar para mim desse jogo. Vou cravar um 2-1 para uma das equipes. Vou deixar em aberto. 4 horas da tarde, campeonato inglês. Tem tudo para ser um jogão aqui entre Newcastle e Arsenal. O Arsenal que está brigando pela vaga da Champions League. O Tottenham joga hoje, então dependendo do jogo do Tottenham, o Arsenal vai estar ficando de fora, né? Então o Arsenal vai se forçar a vencer essa partida. E o Newcastle é aquele negócio, né? O Newcastle ele começou muito mal a temporada, mas depois foi comprado lá pelo Sheik, lá, milionário. Deu uma repaginada no time, trouxe uma galera muito boa, inclusive o Bruno Guimarães, que está comendo a bola, jogando de terno. E o time deu uma arrancada, o time era o lanterna, tá aqui já tranquilo, não tem mais risco de ser rebaixado, tem jogado, tem feito boas partidas, né? Jogado bem. E é um jogo difícil pro Arsenal, um jogo difícil. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é um jogo de poucos gols. O Arsenal vem de 8 vitórias seguidas contra o Newcastle e 7 jogos sem sofrer gols do Newcastle. Então pode carimbar aqui, já tinha tempo, mas apareceu uma freguesia aqui rolando. O Arsenal vem sofrendo gols há 8 jogos, dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Tropa, para essa partida aqui, gols, tá? Por mais que o Arsenal tenha um leve favoritismo, por ser realmente o único interessado, tá brigando ali pela Champions League, cara, é muito chato esse time do Newcastle, é muito chato, principalmente jogando em casa. Então eu prefiro explorar o mercado de gols, porque o Arsenal vai ter que se expor, o Arsenal tem levado gol com frequência, o Newcastle dentro de casa não vai querer facilitar para o Arsenal, então acredito sim que pelo menos 2 gols a gente veja. Ambas marcam bem quente? Até viria, mas vou te falar, eu vou me apegar nesse retrospecto aqui de 7 jogos sem sofrer gols, por mais que o momento seja diferente, os times sejam diferentes, mas 7 jogos é jogo pra caramba, irmão, então tô fora desse ambas marcam, vou buscar só 2 gols. Placar pra mim desse jogo, esse jogo tem cara de ser 1-1 ou 2-1 pro Arsenal, vou dar uma moral pro Arsenal. E pra gente fechar o nosso dia, 4 horas da tarde, eu tenho o Real Oviedo contra o Zaragoza pela 2ª divisão da Espanha. Esse jogo aqui tem uma particularidade, ele é um jogo perigoso, tá? Um jogo arriscado, mas ele tem uma particularidade interessante. O Oviedo, ele tá vivendo um grande momento. Se você olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele está invicto,
vinha de 4 vitórias e acabou empatando no último jogo. E o Zaragoza, ele vem de 2 derrotas consecutivas e 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação para a gente entender melhor. O Zaragoza aqui está no limbo, não vai brigar por nada em cima, também por nada embaixo. Agora o Real Oviedo está muito interessado nesse jogo, tá? Porque ele está com 64 pontos, ele está aqui. Os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao sexto vão para a repescagem para brigar por mais uma vaga. O Oviedo, ele pode se aproveitar que o Ponferradina perdeu hoje e ele ganhar essa partida aqui e abrir 4 pontos de vantagem para o Ponferradina. Então é o jogo ideal para ele já carimbar logo essa classificação para a repescagem e ter essa chance de subir, né? Buscar o acesso. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Oviedo vem de 9 jogos de vencibilidade. O Zaragoza, aquela situação que a gente falou, são 4 jogos sem vencer, são 3 jogos sem marcar gols. Então assim, tropa, como o Oviedo é o único interessado nesse jogo, jogando em casa, num excelente momento, eu acredito que ele não perca, tá? No máximo empata aqui, então dá para ir com o Real Oviedo, empate anula. Vou repetir para vocês que é perigoso, porque é um jogo de segunda divisão da Espanha, mas na moral, tem tudo aqui para ele garantir pelo menos um empatezinho, tá bom? Mas estou confiante nessa vitória. Placar para mim? 1-0 pro Oviedo ou um 2-0 aí de humilde, tá? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda. Tem um jogo aqui do Ituano com o Grêmio, mas é um jogo complicado, porque é um jogo fora de casa. Se fosse na casa do Grêmio, até cravaria ali um dupla chance ou um empate anula, mas fora de casa eu tô fora, tá bom? Esse jogo aqui, da segunda divisão da Inglaterra, é uma semifinal, é um jogo de volta, então pode ser interessante se depois que sair um gol, tá, uma das equipes vai estar sendo eliminada, né, vai estar perdendo a chance do acesso, aí a gente pode ter momento de desespero. Só que enquanto esse jogo tiver 0-0, tiver indo para prorrogação, eu fico com receio de ser um jogo mais estudado, né, um jogo mais truncado. Então fica de olho aqui, se sair um gol, aí sim a gente vai ter desespero. Bom, tropa, então é isso. Agora sim fechamos. Espero que a gente tenha um dia muito bom amanhã e que hoje, domingão, já esteja sendo um dia muito bom pra gente, tá legal? Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma triplinha de gols pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5 entre Sampdoria e Fiorentina. Uma equipe lutando contra o rebaixamento e outra brigando por uma competição europeia. Acredito que seja o cenário ideal pra gente ver pelo menos 2 gols. Também, continuando na Itália, coloquei mais de 1,5 entre Juventus e Lazio. Lazio precisando muito do resultado. O segundo melhor ataque da competição, um time completamente over. Vai visitar a Juventus, que tá mordida porque acabou de perder a final da Copa Itália. Acredito que tem tudo também pra gente ver pelo menos 2 gols. E pra fechar, mais de 1,5 no jogo do Molde. É um time muito over, um time que precisa vencer, precisa voltar ali a disputar pelo título e jogando contra o Alessandri, jogando fora de casa e se expondo, acredito que também a gente veja pelo menos 2 gols. Essa é a nossa tripla no total de 1,80 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!